Numa revelação que rapidamente se está a tornar viral na internet, circulam notícias chocantes de que a Rússia, após a descoberta de pinturas antigas mantidas escondidas durante séculos, declarou que Jesus era negro. Emergindo das profundezas das criptas e abóbadas russas, esta declaração desafia abertamente séculos de representações tradicionais e levanta questões candentes sobre a fidelidade das imagens sagradas que moldaram a identidade visual do cristianismo durante gerações. Embora as fontes oficiais permaneçam por enquanto indefinidas e a veracidade das notícias exija mais confirmação, o eco desta descoberta está a causar um verdadeiro terremoto cultural e espiritual. Estudiosos, crentes e internautas enfrentam agora uma possível reescrita da história da arte sacra e, mais profundamente, da própria compreensão das raízes da fé cristã. A publicação desta notícia convida a uma exploração mais crítica e aberta das narrativas que tomamos como certas, abrindo caminho para um diálogo mais amplo e inclusivo sobre a representação do divino. A ideia de que Jesus, a Virgem Maria e o povo israelita poderiam ser representados com características físicas diferentes das ocidentais não é nova, mas encontrou novos argumentos em apoio à recente descoberta de pinturas antigas na Rússia. Estas pinturas, que permaneceram escondidas durante séculos, revelam uma imagem de Jesus e dos seus seres mais próximos que é substancialmente diferente daquela a que a tradição ocidental nos habituou. A representação de Jesus como um homem branco, com longos cabelos loiros e olhos azuis, baseia-se mais em interpretações artísticas posteriores do que em evidências históricas ou arqueológicas. A narrativa tradicional foi desde há muito influenciada por um vasto conjunto de fatores culturais, sociais e religiosos que favoreceram a divulgação de uma imagem de Jesus de acordo com os ideais estéticos europeus. As motivações por detrás desta branqueamento artístico são múltiplas e complexas, variando desde o desejo de tornar as figuras sagradas mais identificáveis e reconhecíveis para o público europeu, até motivações mais profundamente enraizadas na dinâmica do poder e no imperialismo cultural. A descoberta de pinturas russas lança uma nova luz sobre estas práticas, oferecendo uma versão de Jesus, da sua mãe e do seu povo, que pode estar muito mais próxima da realidade histórica do Médio Oriente do século MIME. As pinturas em questão, provenientes de abóbadas centenárias, não só desafiam convenções iconográficas consolidadas, mas também abrem o debate sobre até que ponto as representações artísticas influenciam a nossa percepção das figuras históricas e religiosas. Neste contexto, a Rússia apresenta-se como guardiã de um patrimônio artístico que preservou fielmente a aparência original destas figuras centrais do cristianismo. A revelação destas obras oferece uma oportunidade única para reconsiderar e aprofundar a nossa compreensão da figura de Jesus e do contexto cultural e étnico em que viveu. A iniciativa, liderada pelo presidente Vladimir Putin, não se limitou simplesmente à transferência de uma obra de arte de um museu para uma catedral, mas abriu simbolicamente um diálogo global sobre a veracidade e autenticidade das representações histórico-religiosas de figuras proeminentes como Jesus e a Virgem Maria. Estas pinturas, escondidas do mundo durante séculos nas profundezas das abóbadas russas, representam muito mais do que simples obras de arte. São testemunhas de uma narrativa histórica que pode diferir significativamente daquela consolidada ao longo do tempo pela tradição ocidental. A sua revelação levanta questões fundamentais sobre as motivações que levaram a mudanças na imagem destas figuras sagradas ao longo dos séculos. O que torna a questão ainda mais intrigante é o facto de, em todo o mundo, catedrais e igrejas albergarem pinturas semelhantes às encontradas nas abóbadas russas, com uma diferença substancial. Nas pinturas russas, Jesus, a Virgem Maria e as pessoas à sua volta são retratados com pele escura. A datação das pinturas russas do século XII e até mesmo anteriores fornece uma base sólida para questionar a hipótese de fabricação tardia ou modificações posteriores. Este período histórico corresponde a uma época em que a Rússia mantinha estreitos laços culturais e religiosos com o Império Bizantino, uma entidade política e religiosa que exercia influência significativa sobre grande parte da Europa Oriental e era conhecida pela sua diversidade étnica e cultural. A ligação direta entre as tradições artísticas russas e bizantinas sugere que as representações contidas nas pinturas russas
poderiam oferecer uma visão mais autêntica e menos influenciada pelas dinâmicas sociopolíticas europeias posteriores. A profunda análise dos ícones russos feita pelo padre Vladimir Ivanov não se limita a uma mera descrição artística ou estética. Seu estudo se estende à compreensão do contexto histórico-religioso, destacando como esses ícones servem não apenas como obras de arte, mas também como documentos históricos que oferecem uma visão única sobre a espiritualidade e a visão de mundo do período em que foram criados. Esses ícones, com sua rica simbologia e uso de cores ricas, não apenas contam histórias bíblicas, mas também refletem as profundas crenças espirituais e teológicas da sociedade medieval russa. A peculiaridade dos ícones russos reside na sua capacidade de transmitir uma mensagem espiritual profunda através da arte. Utilizando técnicas tradicionais como têmpera de ovo e folha de ouro, os iconógrafos não só procuraram representar figuras sagradas de forma realista, mas também infundir nas suas obras uma dimensão transcendental. Estas pinturas pretendiam ser janelas para o divino, meios através dos quais os fiéis pudessem contemplar o mistério da fé e aproximar-se espiritualmente das figuras sagradas representadas. Além do seu valor artístico e espiritual, os ícones russos desempenham um papel crucial nas práticas devocionais da Igreja Ortodoxa. A veneração de ícones, procissões e a sua utilização na liturgia pública e privada são aspectos fundamentais da espiritualidade ortodoxa. Estas práticas refletem a crença de que os ícones não são apenas representações, mas presenças reais que mediam a relação entre o fiel e o sagrado. A análise do padre Ivanov destaca como, através dos ícones, os fiéis entram em contato com a dimensão espiritual de forma direta e pessoal. Estas pinturas não são simples decorações litúrgicas, mas objetos de meditação e fontes de conforto espiritual. Através dos ícones, momentos da vida de Jesus, acontecimentos bíblicos e as figuras dos santos tornam-se presentes e atuais, convidando os fiéis a refletir sobre a sua vida espiritual e o significado mais profundo da sua fé. A presença de figuras sagradas representadas em preto nos ícones russos desafia as convenções e enriquece o debate sobre a interpretação histórica e cultural das figuras religiosas. Estas representações oferecem uma perspectiva diversificada que nos convida a reconsiderar os nossos entendimentos pré-existentes e a abraçar uma visão do sagrado que transcende as barreiras étnicas e culturais. A Trindade, de Andrei Rublev, não é apenas uma das obras-primas mais famosas da iconografia russa, mas também um exemplo significativo de como a arte pode oferecer uma perspectiva diferente sobre a narrativa bíblica e teológica. A representação de figuras sagradas de pele escura não só rompe com as convenções ocidentais, mas também convida a uma reflexão mais ampla sobre o contexto histórico e cultural em que estas histórias foram contadas e interpretadas. A obra de Rublev, com a sua profunda espiritualidade e composição inovadora, tem sido estudada há muito tempo pela sua capacidade de transmitir o mistério da Trindade através da arte. A cor da pele dos personagens, longe de ser um mero detalhe estético, torna-se um elemento que estimula a reflexão sobre como a diversidade tem sido percebida e representada nas diversas tradições cristãs. Esta diversidade na representação amplia o debate sobre a representação de figuras bíblicas para além de simples questões de fidelidade histórica ou precisão etnográfica. Pelo contrário, torna-se uma questão de como a arte religiosa reflete e influencia a compreensão da fé e das suas figuras centrais. A inclusão de diferentes grupos étnicos nas representações sagradas pode servir como um lembrete de que a mensagem cristã é universal e destinada a todas as pessoas, independentemente da origem étnica ou cultural. Além da Trindade de Rublev, outras pinturas russas continuam a desafiar e enriquecer a nossa compreensão das figuras sagradas através da sua diversidade representacional. A escolha de representar santos, anjos e figuras bíblicas em preto nas pinturas russas sugere uma visão inclusiva e universal do sagrado, que acolhe e valoriza a diversidade humana. A preservação e a recente descoberta destas pinturas na Rússia representam um capítulo importante na história da arte e da religião. A sua emergência das adegas e caves escuras onde estiveram escondidos durante séculos desafia as concepções convencionais
e estimula uma reavaliação das representações artísticas das figuras religiosas mais veneráveis. A revelação destas obras provocou um debate global, convidando estudiosos, teólogos e amantes da arte a refletir sobre a variedade e autenticidade das representações de Jesus, da Virgem Maria e dos seus contemporâneos. O valor destas pinturas transcende a sua beleza estética e oferece uma visão única da vida social, cultural e espiritual do seu tempo. Servem como ponte para um passado em que as interações culturais e as influências artísticas cruzaram fronteiras geográficas e étnicas, sugerindo uma compreensão mais inclusiva e diversificada da espiritualidade e iconografia cristã. Se você gostou do vídeo, comente amém. Deus o abençoe.